Ok. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Esta semana nós estamos com mais um estudo da Palavra de Deus. E o nosso título desta semana é Amar a Deus de todo o coração, alma e força. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pela bênção do Senhor sobre nós, para os nossos irmãos que estão do outro lado. Pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor, e nos ensine na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, amar a Deus de todo o coração, alma e força. Nós temos na Bíblia duas passagens que Jesus fala sobre isso, né? Uma em Marcos, capítulo 12, versículo 3, e a outra em Mateus 22, 37. Né? Então nós temos essas duas passagens. Mateus 22, 37, mas nós vamos ler a partir do versículo 34, para que tenhamos uma ideia mais completa do assunto. E está escrito assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselhos. Jesus tinha acabado de conversar com os saduceus, e como a Bíblia diz, os saduceus não criam na ressurreição corporal do ser humano. Eles não criam em anjos, ou seja, em manifestações sobrenaturais de Deus. E eles vieram, estavam discutindo com Jesus. E eles então, segundo o versículo 35, um deles, intérprete da lei, que era um escriba, querendo pôr Jesus à prova, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, irmãos? Então, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30, Jesus também diz as mesmas palavras. Mas lendo a partir do versículo 28, que diz assim: chegando um dos escribas, que era o intérprete da lei, que ouviu a discussão entre eles quem? Entre Jesus e os saduceus, a respeito da ressurreição dos mortos. E viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele.
e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Nós vemos aqui a mesma passagem com duas visões diferentes, ou duas versões diferentes, né? A primeira, do evangelista Marcos, onde nós vemos que o escriba, ele viu que Jesus tinha dado uma boa resposta aos saduceus, né? E então nós vemos duas características, uma de que o escriba queria aprender, queria perguntando a Jesus para saber qual a resposta de Jesus àquela pergunta. Ou seja, como se ele dissesse assim, existe um modo que eu possa cumprir a lei, né? Mas de um modo mais fácil, alguma coisa que resuma a lei, né? Ele tinha essa curiosidade, ele perguntou porque ele viu que Jesus respondeu bem, que ele poderia tirar a dúvida dele. Enquanto que no Evangelho de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que os fariseus, né, estavam reunidos em conselho, e um deles, intérprete da lei, ou escriba, querendo pôr Jesus à prova. Irmãos, é a mesma passagem. Qual dos dois aconteceu? Nós sabemos que Mateus esteve lá com Jesus, enquanto que Marcos não esteve. O Evangelho de Marcos foi escrito com Marcos buscando informações, principalmente com o apóstolo Pedro, que estava lá. Então, possivelmente Pedro contou essa história, esse acontecimento, para Marcos, que colocou aqui. Mateus talvez tenha sido testemunha ocular desse episódio que aconteceu, né? Mas então nós não sabemos qual está certo. Ou aquele escriba, ele queria saber, ou aquele escriba queria simplesmente colocar Jesus à prova. Porque existem duas coisas diferentes. Se ele queria colocar Jesus à prova, é porque ele queria encostar Jesus na parede, né? Ele queria que Jesus, de repente, Jesus desse uma resposta, né? Que, segundo o entendimento deles, uma resposta errada. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Enquanto a outra passagem, o escriba, talvez, né, o mesmo escriba, ele queria aprender, que ele queria que Jesus respondesse a ele. Não sabemos, a verdade é esta, não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa, que com certeza o Espírito Santo citou essas duas passagens, né? O mesmo episódio, a mesma coisa, e com visões diferentes, com a realidade diferente. Com certeza o Espírito Santo colocou as duas na Bíblia para que nós víssemos a diferença, sabe? De querer aprender com Jesus ou simplesmente questionar Jesus. E Jesus não se furtou a responder, né? Jesus ensinou, então, que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo. Não existe mandamento maior do que esse. Nada é mais importante do que isso, né? De amar a Deus acima de todas as coisas. Nada é mais importante do que isso. Mas, como o amor de Deus, ou o amor a Deus, não de Deus, mas o amor a Deus se expressa, porque Jesus está falando do amor a Deus.
como nós expressamos esse amor, né? Como se expressa na nossa vida esse amor? Aí nós vemos que, para ensinar como o amor a Deus deve ser, Jesus se reportou, ou se lembrou, ou citou Deuteronômio 6, de 4 a 6. É onde está escrito, é o Shema de Israel, né? Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E aí nós vemos que, biblicamente, então, o amor está ligado ao fazer. E é verdade, até mesmo o nosso amor humano, né? Amor de irmãos, amor entre cônjuges, amor na família, está ligada ao fazer. Você, quando ama alguém, você quer fazer a vontade daquela pessoa, você quer alegrar o coração daquela pessoa com coisas que você pode fazer ou dizer, né? E especificamente de amar a Deus para fazer o que Deus quer que você faça. Ou seja, fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Aí, o apóstolo João, né, ele escreveu: nós amamos porque ele nos amou primeiro. A diferença do amor de Deus está nisso, ou o amor a Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Nós fomos amados, irmãos, por Deus, desde antes da fundação do mundo, diz a palavra. A Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós éramos ainda uma massa informe no ventre da nossa mãe. E o Senhor já nos conhecia, ou seja, Ele já nos amava. E um dia na nossa vida, Ele nos chamou, Ele se manifestou a nós. Né? E nós, então, ao entrar em contato com esse amor eterno, maravilhoso de Deus, nós passamos a amá-lo. Passamos a amar a Deus. Hoje nós passamos a amar a Jesus Cristo. Né? Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, continua o apóstolo, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Né? Então, o que ele está dizendo? Se alguém disser, não, eu amo a Deus. Não, como eu amo a Deus? Ô, Jesus, eu te amo. Mas, quando a palavra de Deus diz odiar, isso aí está incluído uma série de coisas. A Bíblia diz que se você chamar seu irmão de tolo, você é réu de juízo, ou seja, isso é colocado como uma forma de ódio. Né? Então, mas odiar o seu irmão, ou seja, humilhar o seu irmão, falar mal do seu irmão, né? Não suportar o seu irmão. A Bíblia diz que devemos nos suportar uns aos outros em amor. Enfim, quando nós temos qualquer problema com o irmão, né, e que nós não perdoamos, e que nós não consertamos aquela situação, ou seja, odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê? Você vê o seu irmão todos os dias, ou toda semana, ou de vez em quando, mas vê. Não pode amar a Deus a quem você não vê. Porque a Deus você nem vê Deus. Como pode amar a Deus? Se você não ama seu irmão, a quem você vê, né? Então, irmãos,
A outra parte, de todo o seu coração. O coração representa suas emoções, né? E seus desejos. Quando a gente canta, entrego a ti meu coração, né? Na verdade, você está dizendo que entrega ao Senhor as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos, né? E por emoções, nós então incluímos aí as alegrias, as tristezas, tudo que diz respeito à emoção, né? Os seus desejos, e eu sempre cito isso, e vou citar mais uma vez, quando eu me converti, eu ouvi uma música cristã, que eu não me lembro a letra, não me lembro a música, ficou guardado no meu coração um verso que dizia assim: o meu direito é não ter direito algum. Isso é entregar ao Senhor o seu coração. Amar a Deus de todo o seu coração, é entregar a Ele, né? É amá-lo com todas as suas emoções, incluindo aí a tristeza, a alegria e etc., né? Os medos e os seus desejos. Passar a desejar a Deus é isso, né? O coração representa isso, as suas emoções, seus desejos. Isso nos leva a pensar se realmente desejamos a Deus. Será? Será que desejamos Deus? Será que queremos verdadeiramente estar com Ele, desfrutar da Sua presença? Só para terminar essa parte, gostaria de contar rapidamente uma experiência, um tempo atrás, 2, 3 meses atrás, não sei, em que numa reunião em que adorávamos a Deus, e eu senti que eu teria que ir para o monte, não naquele dia. Eu senti que Deus queria que eu estivesse no monte, não sei explicar como nem porquê, mas eu senti. Era um sentimento tão forte que eu fui ao monte. Dia seguinte, coisa assim. Fui de manhã cedo e eu estava lá no monte, e eu sentei assim no lugar, numa grama, torceira de grama, e a vida estava correndo normalmente. Eu via lá na estrada, lá embaixo, os carros passando, haviam vários galpões de grandes empresas funcionando, tudo normal, e eu sentado ali sem entender muito bem, né? Por quê? Eu falei: Senhor, eu estou aqui. E ali eu fiquei durante algum tempo, não sei quanto tempo, e as coisas acontecendo, comecei a prestar atenção nas formigas, né? E havia uma árvore de porte médio, uma árvore assim, do lado, estava ali perto, e o tempo estava parado, né? Mas de repente veio um vento, uma brisa um pouco mais forte, um vento que começou a balançar as folhas daquela árvore, aquilo me chamou a atenção, fiquei olhando durante um tempo e o vento parou de novo, quieto. Mas aí, irmãos, eu não sei explicar, uma presença tão maravilhosa, alguma coisa que me enchia, né? E aquilo eu chorei. Minha única reação foi ficar ali chorando, 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 e de repente passou. Não foi muito tempo. Passou, voltou tudo ao normal. Os rapazes tinham passado para um lado, agora passaram para o outro. E eu fiquei ali esperando ver se tinha se eu teria uma outra experiência daquela, mas não tive. Eu levantei depois de um tempo e fui embora, né? Mas com aquela presença maravilhosa, aquela paz, aquele negócio gostoso, diferente dentro de mim. E eu creio, aquela presença gloriosa, maravilhosa, foi a presença de Deus naquele dia. E aí que eu te pergunto, a ideia de passar tempo com Deus traz alegria para você? Não é, passar tempo, você pode passar tempo com Deus de várias formas, estando quietinho,
orando, né? Adorando a Deus, observando a criação de Deus. Porque quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, nós temos prazer e alegria nas coisas que Deus criou. Não é verdade? Irmãos, nós nos sentimos motivados a buscar o reino de Deus, né? Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Claro, ele falava das coisas que nós precisamos para viver, comer, vestir, né? Mas eu creio que ali estava incluído também isso, sabe? Essas coisas que são acrescentadas, a natureza, né? A natureza maravilhosa, as coisas que Deus criou, né? Os irmãos, as pessoas, meu Deus, tudo isso é incluído quando nós buscamos o reino de Deus. E aí é natural, a gente procura se afastar do pecado, de tudo que é ruim, né? Assim como diz a palavra de Deus, e eu quero terminar aqui. No próximo estudo nós continuaremos a partir daqui. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesta semana. Nós terminaremos esse estudo no próximo estudo, e aí nós vamos ver, nós vamos conseguir fechar isso, e você vai entender que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe.